Olá, pessoal! Esse é o bloco número 2 da nossa aula e peço que vocês acompanhem comigo a leitura do primeiro exercício. Vamos retratar agora sobre as escalas termométricas. Para construir um termômetro, é necessário definir uma forma de representar o valor da temperatura. E essa representação é chamada de escala termométrica. E as escalas mais utilizadas são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essas escalas são definidas pelos pontos de fusão do gelo e de ebulição da água sob a pressão atmosférica, conhecidos como pontos fixos. Agora, vamos ver na prática como isso funciona? Peço que vocês prestem bastante atenção nesse desenho aqui ao lado. Vamos reconhecer quais são os pontos fixos, então, dentro das duas escalas? Aqui eu vou analisar a escala de Celsius e a escala de Fahrenheit. Notem que a área pintada em azul nos dois termômetros é a mesma. Logo, você já sabe que os dois termômetros estão abordando a mesma informação, só que estão escritos, transcreveram essa mesma informação de duas formas diferentes. Então, termômetro 1, Celsius. Vamos localizar o ponto fixo de gelo. Então, para que a água passe para o estado do gelo, ela precisa atingir uma determinada temperatura, certo? E aqui nessa linha em azul, você consegue identificar o número 0. Então, ele está te falando que você precisa de 0 graus Celsius para que esse ponto fixo seja atingido. Então, o ponto de fusão do gelo é de 0 com a simbologia de Celsius. Termômetro número 2 agora. Estamos analisando ainda o mesmo ponto fixo, o ponto de fusão do gelo. Mas na escala de Fahrenheit, você vai notar que o número 32 está representado e logo em seguida a simbologia do Fahrenheit. Então você vai precisar de 32 Fahrenheit para que ele atinja o ponto do gelo. Essa é a primeira análise do ponto fixo. Agora peço que vocês olhem lá em cima. Notem que a área pintada em azul continua a mesma. Só que agora vamos ver então a ebulição da água. Então, o ponto de ebulição, no caso, o ponto do vapor. Para que essa água atinja, então, esse ponto fixo de ebulição, analise agora no primeiro termômetro. Ela precisa de 100 e a simbologia de Celsius. Termômetro número 2. Você vê novamente a simbologia de Fahrenheit e o número 212. Então, o que isso te fala? Que o ponto de ebulição da água continua o mesmo, só que ele está escrito de forma diferente, com uma unidade de medida diferente. Análise número 2. Acompanhe novamente a leitura comigo. Uma maneira de relacionar duas escalas termométricas diferentes é iniciar com um valor em uma delas e calcular seu equivalente na outra, usando uma equação apropriada. Por exemplo, considere dois termômetros idênticos preenchidos com mercúrio. Quando colocados em contato com o mesmo corpo e alcançando o equilíbrio térmico, as colunas de mercúrio atingirão a mesma altura em ambos os termômetros. Isso indica que as variações de temperaturas registradas em ambas as escalas serão proporcionais, facilitando assim a conversão entre elas. Agora analisem aqui o desenho novamente dos termômetros. Como eu posso traduzir esse texto? Que antes de você iniciar a conversão de duas escalas diferentes, você precisa ter certeza de que
elas são proporcionais. Então, ele dá um exemplo de como você pode fazer isso. A maioria dos exercícios que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, não iremos precisar realizar essa proporção inicial, tudo bem? Então, é só uma nota a mais, um lembrete de que você precisa se certificar de que as proporções são as mesmas. Pessoal, vamos iniciar então o primeiro exercício de conversão dessas escalas. Na apostila de vocês, no livrinho que vocês receberam, esse exercício do exemplo está na página 15 e a atividade número 1. Então, nós vamos resolver esses exercícios juntos. E eu vou tentar colocar uma resolução um pouco melhor do que presente no material digital, tá bem? E depois eu vou disponibilizar esse roteiro de estudos bem bonitinho para vocês entenderem o que significa cada letrinha nova. Então, realizem a leitura do enunciado comigo. Imagine que Luiz aferiu 74. Se acostumem com a simbologia de Fahrenheit. No termômetro emprestado por seus amigos, qual seria o valor dessa temperatura na escala Celsius? Então, o que esse exercício está pedindo? Qual é o objetivo? Que você transforme 74 Fahrenheit em Celsius. Vou realizar a resolução junto de vocês e peço para que vocês registrem aqui na apostila. Caso você esteja seguindo simultaneamente pelo material digital, eu fiz algumas alterações aqui para ficar mais visível para vocês todo o processo, até vocês ficarem mais habituados a realizar ele sozinhos. Então, relembrando, você precisa transformar essas temperaturas. Então, você vai fazer uma conversão de escalas. Acompanhe a fórmula comigo, vamos entender o que ela significa. Você tem lá no começo essa simbologia TC. O que isso significa? Temperatura em Celsius. Ao lado você tem TF. Dessa forma, TF significa temperatura em Fahrenheit. Sinal de menos, 32. Por quê? É o ponto de gelo. Então, o ponto de fusão do gelo. Por isso, esse valor vai ser fixo. Então, essa fórmula, ela é fixa para vocês. Por que não tem, então, do outro lado? Não tenho nenhuma informação ao lado de TC. Porque se você acompanhar a linha do ponto do gelo, você vai ver que na escala de Celsius, esse valor é zero. Então, por isso que você não tem o zero representado ali do lado. Você só tem o TC. Então, você já sabe que TC, temperatura em Celsius, TF em Fahrenheit. Resto da fórmula você não vai alterar. Ela é fixa. Número 2, continuando. Você vai agora completar as informações. Então, o seu enunciado diz assim: que Luiz aferiu 74 Fahrenheit. E ele precisa descobrir essa informação em Celsius. Então, você vai identificar ali na sua fórmula aonde você vai colocar o número 74 Fahrenheit. Em TF, porque TF significa a temperatura em Fahrenheit. Então, agora você vai apagar essa sigla e vai colocar o número 74, porque foi o número que você obteve no enunciado do exercício. Você não sabe qual é essa temperatura em
graus Celsius. É o que você vai descobrir. E se você ainda não sabe qual é a informação, você vai apenas manter a sigla, a letrinha, do jeito que está. Agora, próxima etapa. Você vai realizar aquela regrinha de 3. Então, eu deixei ali, ó, grifado em rosa a ordem da regrinha de 3 que vocês vão seguir. E montei a continha bem descritiva, para que não fique dúvidas e vocês consigam observar de onde veio cada resultado. Então, siga a primeira setinha, essa que está apontado para baixo. Então, ela está dizendo que TC e aponta para o número 9. Então, vamos escrever isso por extenso? Você vai colocar que 9 vezes TC é igual a 74 menos 32. Então, você vai realizar essa continha. Vai fazer 74 menos 32. E vai colocar ao lado o resultado. Então, agora você substitui todos aqueles termos e coloca o resultado da sua continha. No caso, 74 menos 32 vai dar 42. Notem agora a setinha apontada para cima. Ela está dizendo que você deve fazer 5 vezes o resultado dessa conta de menos. Então, eu coloquei ali na nossa linha 42, que é o resultado de 74 menos 32, vezes 5, que é fixo na forma. Linha de baixo. Vou copiar tudo que está antes do sinal da igualdade. Então, vou manter 9 vezes TC é igual a 42 vezes 5. 42 vezes 5 vai dar 210. E agora você escreve esse valor por extenso. Linha de baixo. TC é igual a 210 dividido por 9. Porque vocês precisam lembrar como funciona a regra de 3. No momento que você trocou de lugar, você sempre vai ter a inversão do sinal. Por isso, aquele sinal de multiplicação se tornou agora uma divisão. Então, você vai fazer 210 dividido por 9. Resultado final. TC é igual a aproximadamente 23 graus. Então, você realizou aí a sua primeira conversão. Pessoal, é bem facinho essas conversões. Vocês só precisam relembrar o passo a passo de como realizar uma regra de 3 e entender que alguns valores nessas fórmulas são fixos, certo? Vou realizar mais um exercício com vocês. Agora é um exercício de vestibular da FUVEST. Vocês também vão encontrar esse exercício no caderninho de vocês, na página 15, só que ele vai estar na aba de aprofundamento, no fim da página. É o mesmo exercício que eu estou resolvendo aqui agora. Então, você tem o seu enunciado, ele fala que a temperatura em Nova York bateu 104 graus Fahrenheit. E ele quer que você faça a conversão desse valor para graus Celsius. Então, vamos descobrir quantos graus Celsius você tem dentro de 104 Fahrenheit. Aqui em cima, eu deixei a fórmula fixa para vocês e pintei os elementos para vocês identificarem visualmente de onde veio cada um desses números. Então, tá ali temperatura Celsius, temperatura Fahrenheit e os valores fixos. Agora, nessa parte toda pintadinha, você vê o número 104 no lugar de TF, porque é a informação que você retirou do seu enunciado, então 104 graus de Fahrenheit, coloquei ali no lugar de TF, menos 32, que é aquele valor fixo que eu te expliquei,
dividido por 9, o 9 também continua um valor fixo. E por enquanto é só isso que você vai alterar na sua fórmula. Você vai preencher a lacuna que estava em branco com a informação que você obteve no enunciado. Regrinha de 3, linha de baixo. Acompanha a setinha apontada para baixo. 9 vezes TC é igual a o resultado de 104 menos 32. Você preenche com o resultado 72. Acompanha a setinha apontada para cima e completa a linha, dizendo que 72 vezes 5 é igual a 360. Esse valor você vai ver já na linha de baixo. Depois eu pego 360, divido pelo 9. Quando eu troquei esse elemento de lugar, eu não posso esquecer que eu precisei também fazer essa troca de sinal. Então, a multiplicação ali virou agora uma divisão. 360 dividido por 9 dá 40 graus. Alternativa, letra B. Pessoal, por hoje era isso que eu tinha para passar. A resolução desses dois exercícios. Vamos trabalhar melhor essa conversão dentro dessa escala. Inclusive, vai ser uma das atividades que vocês vão precisar me enviar. Então, ela vai ser anexada junto com um estudo dirigido. Qualquer problema, só me comunicar. Espero que todo mundo tenha um ótimo dia. Um beijo para vocês.